chamado triunfo tecnológico, né? Se há 100 anos atrás, eu acho que me ajudem os dois obstetras, amigos que estão na plateia, há 100 anos atrás provavelmente não fazíamos nenhum cesariano no estado do Ceará. No interior nem pensar. Hoje estamos vivendo exatamente o contrário, um excesso de cesariano. Eu fico pensando aqui na área que eu me concentrei nos meus 15 anos da minha formação, que eram bebês comendo abaixo de 1,5 kg. Há 25 anos atrás, a probabilidade de um bebê desse sobreviver era raríssima. Ainda ontem de aula no aniversário, tinham 6 bebês abaixo de 1.000 gramas, incluindo um de 480 gramas. Claro, eu estou me referindo a apenas um aspecto, que é o aspecto da sobrevivência física. Poderíamos extrapolar o problema, a chamada qualidade da sobrevivência sem sequela. Há uns 2 anos, num domingo, o jornal Diário do Nordeste publica um relato de um menino de 11 anos de idade que havia tido uma falência hepática fulminante, né, chamada insuficiência hepática aguda, uma hepatite fulminante, e não tinha saída para ele que não o transplante. Como vocês sabem, que já é um pouco de propaganda e de orgulho, né, de pertencer a uma instituição universitária, né, a UFC, nós somos, entre os estados brasileiros, que proporcionalmente, né, disputa com São Paulo a primazia do número de transplantes hepáticos no Brasil. E, então, esse menino de adulto, esse menino de 11 anos, a equipe se prontifica a fazer de maneira pioneira um transplante desse garoto de 11 anos. A equipe captadora de transplante de órgãos vai a Sobral de avião, pega dessa pessoa de 67 anos que havia falecido, volta com esse fígado é reduzido de um homem de 67 anos para uma criança de 11 anos de idade, e essa criança estava estampada no jornal, sorridente, já na pré-alta hospitalar. Eu fico pensando aqui quantos meninos morreram de falência hepática aguda antes desse episódio, e não dá nem tempo de ir para São Paulo, onde era o centro que nós mandávamos crianças para fazer transplante. E ainda mandamos crianças pequenas, mas já tem um grupo que foi capacitado internacionalmente para começar a fazer transplante independentemente. Então vejo que a medicina está, podemos assumir aí o campo científico, mas vamos, porque alguém me lembrou essa semana, como que eram as práticas de lazer no Ceará 200 anos atrás, ou 400 anos atrás no Brasil, né? Então, assumindo aí que ocorreram transformações, eu estou me referindo a esse triunfo. A penicilina é do início dos anos 30, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A streptomicina, a primeira droga contra a tuberculose, é da década de 40. Isso significa dizer que praticamente no campo biomédico que nós temos um pouco da Primeira Guerra, mas fundamentalmente da Segunda Guerra. Só para vocês terem uma ideia, tanto eu como a UVS somos da turma de 1977, eu sou oriundo da Universidade Federal de Alagoas, terminei lá e me mudei para cá em 82, onde permaneço até hoje. Quando eu entrei na faculdade, estava começando os tomógrafos lineares, né, a chamada tomografia computadorizada. Tem 40 anos. Se tomarmos aí outras tecnologias aí de salvar bebês intraútero, né, seja por cirurgia, seja para a capacidade da moderna obstetrícia de diagnosticar que ele não está bem e que, portanto, ele deve mudar da vida intrauterina para a vida extrauterina, teríamos, então, avanços enormes, muito recentes, talvez no de 2 décadas. Muitos dos avanços, 3 ou 4 décadas. Então, há um patamar. Quando eu mostro esse slide, eu mostro também, para dizer 2 coisas, né? A primeira, e especificamente para nós médicos, a primeira diz respeito a que não é um editorial, não sei se todos estão dando para ver, isso é uma das revistas mais importantes na nossa área, né, o BMJ, o British Medical Journal. Uma das revistas de profundo prestígio entre nós, uma revista britânica. Vejam que a infelicidade que eles estão falando não é uma infelicidade do médico de Tianguá. Desculpe dizer, eu fico dizendo alguns nomes aqui, porque de Chaval de Barroquinha que eu conhecia, de Antonina do Norte. Não, eu estou falando do médico britânico. Eu estou falando que há algo na medicina, no chamado primeiro mundo, né,
onde algumas vezes a gente tem uma relação bastante idealizada, estereotipada, de que há uma crise da medicina lá, de que os médicos estão sendo incapazes de tocar a sua vida com alguma pulsão de alegria, com alguma felicidade. Consequentemente, adoecem. Os estudos mostram como os médicos estão adoecendo de todas as doenças, mais do que outras profissões diversas. Então, não é uma crise, nesse fim de século, é um paradoxo. Triunfo por um lado, infelicidade do outro. Claro que no nosso caso, isso tem várias explicações, eu trouxe apenas uma. Há um conflito que nós não, que eu acho que está na fase, agora estou me apercebendo, acho que está na base da crise que nós vamos conversar daqui a pouco, dialogar, né, da crise, no caso específico da cultura ocidental, a crise onde nós estamos inseridos, nos nossos paradigmas, né? Que no nosso caso é uma crise onde a medicina, com esse desenvolvimento científico, caminhou de uma maneira muito firme, positiva, por um lado, né, para tomar a doença como uma condição objetiva, né, paradigma mecanicista, quase algumas vezes em oposição ou produzindo um hiato, um distanciamento da experiência de sofrimento ou da experiência subjetiva de adoecer. Todos nós podemos ter até a mesma doença diagnosticada segundo o modelo biomédico. Tem lúpus, tem asma, tem um câncer, tem, né? Do ponto de vista da ontologia, como você gosta de chamar, a doença tem uma existência universal. Se você fala no Japão que tem um câncer de mama, em chaval é a mesma coisa. Do ponto de vista, inclusive, da capacidade de diagnóstico, do pensamento etiológico, do tratamento, em média, eles são iguais, para algumas doenças são absolutamente iguais. E, no entanto, a experiência de sofrimento é singular. Ninguém tem a mesma doença. Ninguém vive o mesmo sofrimento. E ocorreu esse distanciamento, portanto. Ou seja, o doente foi gradativamente sendo substituído pelo seu corpo, né, que é porta-voz do doente. Ou seja, na ausência do chamado silêncio dos órgãos, né, manifestações externas capturadas pela nossa semiologia e catalogadas, né, que dizem que eu tenho lúpus, que eu tenho artrite reumatoide, etc. E isso foi fundamental para o crescimento da medicina. Aliás, isso não é desprezível, segundo uma certa lógica que funciona, e os estudos, de alguma maneira, podemos fazer ressalvas, né? Nós podemos debitar a nossa esperança de vida há 3 séculos atrás de 30 anos, a uma esperança de vida hoje quase se aproximando de 75 anos, dependendo, obviamente, né, do nível de renda. E se a gente resolver esse problema da morte por acidentes, mortes violentas nos adultos jovens, a nossa esperança de vida média seria maior, que tem a ver com o desenvolvimento técnico-científico, né? Claro que tem a ver com saneamento, com alimentação, etc, etc, mas claro que tem a ver com a nossa capacidade de utilizar o desenvolvimento científico para minorar o sofrimento. Mas, com isso, transformamos o doente em caso clínico. Cada vez mais os pacientes reclamam, chovendo no olhado, posso dar alguns exemplos, certamente vocês darão, me provocarão, que a nossa dificuldade é enxergar o outro, né, o problema da alteridade, aonde eu só vejo doença. Quando eu fui a primeira parte dos meus estudos em São Paulo, eu tinha lá, não era minha área, né, mas tinha lá o ambulatório do grupo do fígado agudo e o ambulatório do fígado crônico. Se isso pode soar, né, um distanciamento, né, da condição humana, para uma certa lógica do desenvolvimento científico, é fundamental que grandes escolas façam investigações de determinados órgãos ou de determinados adoecimentos patológicos. Não sei se precisaria chamar de ambulatório de fígado agudo ou fígado crônico. De qualquer maneira, em grandes centros é compreensível, né, que o desenvolvimento científico enseje, incorpore essa dimensão de fatiamento, né, do corpo humano. De tal maneira que essa inviabilidade deixa a experiência singular, única, né, do adoecimento em segundo plano. Né? Isso aqui é no outro cenário, né, no cenário jornalístico, vocês têm o pessoal da área de comunicação, né, a Susan Sontag faz um texto diante da dor dos outros para falar dessa plebe, dessa avalanche, né,
de imagens que a gente tem todo dia sobre o sofrimento humano relativamente banalizado. Então, do mesmo jeito que a gente vê uma imagem do gol do Neymar, da Gisele Bündchen desfilando, a gente vê crianças na Síria, nos acampamentos terríveis, enfim, a gente vê todas as guerras que a gente faz. Então, a questão que me apareceu na discussão, no caso da sensibilidade médica, e estou aqui trazendo para a sensibilidade humana, é uma interrogação: como aprendemos a considerar a dor dos outros? Se isso é fundamental para a medicina, agora me veio uma ideia, se essa consideração não é a mesma coisa quando eu ocupo a vaga do cadeirante. É quando eu, normal, boto a vaga do cadeirante. Boto o meu carro na vaga do cadeirante. Eu ocupo uma posição que é do outro, por cidadania, por direito. Então, de alguma maneira, o tema da sensibilidade passa por isso. Eu acho que a proposta da casa, de alguma maneira, está ligado a essas nossas conexões, né? O que cada um pode influenciar o outro, a abertura, a disponibilidade aberta, né? Para se deixar abalar nas suas certezas, né? Então, acho que é. Isso também já havia sido dito de alguma maneira, de outra maneira, por Ben Alves, quando diz que a educação ela se divide em duas partes: a das habilidades, já comentei a contribuição de Anísio Teixeira e de Darcy Ribeiro, né, das universidades como criadoras de profissionais que são capazes de se dedicar a um aspecto específico do campo do conhecimento, mas também a educação das sensibilidades. Sem a educação das sensibilidades, não sei se tem relação, mas a gente tem um saber enorme sobre o mundo, nunca certamente saberemos, não sei nem quanto de percentual nós vamos saber sobre a complexidade do mundo e da nossa existência, mas de qualquer maneira, sobre um certo paradigma, podemos aceitar que sabemos mais sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o que estamos aqui, etc, etc. Mas, paradoxalmente, vários estudos, né, em vários lugares, mostram que também nós temos uma capacidade muito grande de autodestruição, né? Uma capacidade de aniquilamento. Aliás, se tomarmos a Segunda Guerra, somos capazes de lá para cá de destruirmos a humanidade, não sei nem quantas vezes, se temos potencial bélico, né? E dizem que uma das tristezas do Albert Einstein foi perceber que uma parte da sua inteligência foi utilizada, digamos, para o mal, né? No sentido de produzir destruição. Especificamente, esse movimento todo, aí, propaganda, né? Ele se corporifica na nossa área, no movimento chamado de humanidades médicas, que é no sentido de oferecer, não permitir um hiato muito profundo entre a nossa formação técnico-científica e a dimensão humanística, que há de alguma maneira uma reclamação bastante grande, né, dos usuários do sistema público, dos usuários do sistema privado, etc. Então foi nesse bojo aí que eu descobri o que veio a mim, nem lembro mais em que circunstâncias, esse conto do Tchekov, que ele está publicado de várias maneiras. Na internet eu acho que vocês encontram duas traduções, uma da Tatiana Belink e outra do Boris Schneider. Ou Angústia, o título, ou Com Quem a Dor Partilharei, ou Com Quem Partilharei Minha Tristeza, alguma coisa assim. Tchekov foi médico, né, mas parece que a paixão grande dele mesmo era a literatura, né? Então esse conto ele tem como cenário, introduzindo o conto, Moscou, ele tem alguns personagens chaves, como o cocheiro Iona Potapov. Esse cocheiro ele perde esse filho, né, Kuzma Ironich. Esse cocheiro tem, portanto, como objeto, como instrumento de trabalho, né, a Eva, e no conto também tem os passantes, né, os transeuntes, porque ele se dá numa noite fria de Moscou, onde esse cocheiro que recentemente havia perdido o filho, tomado por uma dor imensa, né, da perda desse filho, que me parece jovem, ele sai na noite querendo falar com alguém, querendo, como a gente diz, né, desafogar esse sofrimento dele. Então, eu tomei aqui umas 2 ou 3 passagens para a gente pensar aí. Isso normalmente é feito em pequenos grupos, né? A gente discute isso em pequenos grupos, os grupos
trazem as suas impressões, as suas conclusões, os seus sentimentos, né? A maneira como foram afetados, né, por alguns trechos. Eu costumo dar também depois um conjunto de perguntas relacionadas ao conto, né, para que eles trabalhem, né, nós vamos ver frases, conceitos, conteúdos, né, centrais nesse conto. Vamos ver alguns. Anoitece, né? Isso eu acho que é o início do ponto. A neve graúda e úmida gira preguiçosamente ao redor dos lampiões recém-acesos e deita-se em placas macias e finas nos telhados, nos lombos dos cavalos, nos ombros, nos gorros. O cocheiro de Iona Potapov está todo branco como um fantasma. Está sentado na boleia, curvado, tão curvado quanto é possível curvar-se um corpo vivo e não se mexe. Eu nunca fui à União Soviética, mas na Rússia, mas um frio, né, avassalador na noite russa. Se toda uma avalanche se despencasse sobre ele, Iona Potapov, nem assim ao que parece, ele acharia necessário sacudir a neve. A sua evazinha também está branca e imóvel. Iona e a sua evazinha não se movem de lugar já faz muito tempo. Saíram do pátio ainda antes do almoço, porém não fizeram nem uma. Mas eis que a sombra da noite desce sobre a cidade. A luz pálida dos lampiões cede lugar à cor viva e o buliço das ruas torna-se mais brilhante. Foi a única foto que eu tinha aí tirada da internet que significasse aí uma nevasca na noite, né, frio. Então, acho que eu tenho uma ou duas passagens ele então saindo na noite com a sua eguinha, né, para conseguir passageiros que lhe rendessem algum dinheiro e que desafogassem, né, a sua mágoa, a sua dor. O primeiro passageiro diz: cocheiro, vamos para Vyborgskaya, ou Iona, cocheiro. Iona estremece e, através dos signos grudados pela neve, vê um militar de capote e capuz. Para Vyborgskaya, repete o militar. Mas tu estás dormindo, hein? Para Vyborgskaya. E ele pega esse passageiro e sai na noite, mas ali, entre aspas, entre meio displicente e tomado daquela emoção, comete algumas gafes e esse passageiro reclama dele: tu não sabes dirigir, aguenta direita, né? Rádio é o militar. Iona torce a boca no sorriso, força a garganta e rouqueja: é que, patrão, coisa, o meu filho se finou esta semana. E que foi que ele morreu? Iona volta-se de corpo inteiro para o passageiro e fala: e quem sabe lá, vai ver, foi a febre, ficou 3 dias no hospital e se finou. É a vontade de Deus. Outro passageiro, né? Cocheiro, para a ponte policial, grita a corcunda com voz de tremo, nós 3 com 20 copecks. Iona puxa as rédeas e estala os lábios. 20 copecks não é preço justo, mas ele não está para pensar em preço, em rublo, um rublo ou 5 copecks, para ele dá na mesma, haja passageiro. Novamente, Iona tenta se comunicar com algum desses 3, né, passageiros. Ele olha por cima, para ele por cima do ombro, escolhendo um momento propício, volta-se novamente e balbucia: e eu nesta semana, coisa, finou-se meu filho. Todos vamos nos finar, suspira o corcunda, enxugando os lábios depois do acesso de tosse. Anda, toca, Deus meu, palavra que não aguento mais viajar assim. Quando é que nós vamos chegar? E Iona volta para contar como morreu o filho, mas aí o corcunda suspira aliviado e declara que, graças a Deus, eles já chegaram finalmente. Tendo recebido os 20 copecks, Iona fica longamente olhando no caldo dos farríticas que desaparecem no portão sul. Outra vez, Iona está só, e outra vez o silêncio cai sobre ele. A angústia que amainara um pouco surge de novo e oprime o peito com força maior ainda. Os olhos de Iona correm aflitos e martirizados pelas turmas que se agitam de ambos os lados da rua.
não haverá no meio dessas milhares de pessoas ao menos uma que quisesse ouvi-lo, mas as turbas correm sem notá-lo, nem a ele, nem a sua música. Aqui tinha um fragmento, se alguém tiver curiosidade, isso é um pediatra chamado Vilmar Amaral. Ele se aposentou de 70 anos e foi viver da sua paixão, voltou à sua paixão, que era o teatro, e ele faz a encenação de 3 peças, das quais essa encena esse encontro do Tchekov. Então ele tem uns fragmentos de 1 minuto, 1 minuto e meio, está disponível na internet. Eu não vou voltar aqui porque basicamente, né, nos textos que eu vi. Então vamos voltar para fechar o conto. Aí Iona novamente sai nessa noite e todos os transeuntes estão interessados na noite, né, não estão interessados no cocheiro que está passando por alguma necessidade de falar, de ser escutado. Angústia enorme que não conhece limite. Se estourasse o peito de Iona e a angústia se derramasse, ele não daria, parece, o mundo inteiro. No entanto, ela é invisível. Ela conseguiu aninhar-se uma casca tão ínfima que não se pode enxergá-la nem com lanterna à luz do sol. Na última cena, Iona se veste e vai para a cavalaria, onde está sua égua. Ele pensa na aveia, na palha, no tempo. O filho, quando está sozinho, ele não consegue pensar. Falar com alguém a respeito do filho, isso ele poderia. Mas pensar sozinho e imaginá-lo é insuportável e assustador. A Iona vê um zelador do prédio com um saco na mão e decide falar com ele. Mano, que horas serão? Eu fiquei pensando que mano já existia naquela época. Não é um atributo próprio cearense. Mano, que horas serão? Pergunta ele. Passa das 9. Por que tu ficas parado aí? Vai andando, vai andando. Iona afasta-se alguns passos, dobra o corpo e entrega-se à angústia. E diz uma expressão que na fala do Vilmar é arrasadora. Né? Quando ele dirigir-se Iona aos homens, ele já considera a angústia. Talvez essa seja um ponto que dá muita polêmica no nosso grupo, né? Eu vou ilustrar daqui a pouco. Dirigir-se, aí tem esse fragmento que ele diz isso de maneira teatral, né? Dirigir-se aos homens, ele já considera inútil. Cena final. Iona não encontra nenhuma. Eu lembrei agora de Baleia do Graciliano Ramos, né? Que dá humanidade à cachorrinha, né? Então aqui, essa discussão, Iona pergunta para sua mastiga, pergunta Iona ao seu cavalo, vendo os olhos brilhantes, mastiga, anda, mastiga, se não ganhamos nada para a aveia, comeremos palha. Pois é, já estou velho para esse trabalho. O filho, né, que faleceu é que deveria trabalhar, e não eu, aquele sim que era cocheiro de verdade. Se ao menos vivesse, Iona cala-se um pouco, depois continua. Assim é, maneguinha, não temos mais Kuzma Ionite. Foi-se desta para melhor. Pegou e morreu. À toa. Agora imagina tu, por exemplo, tu tens o potrinho e tu és a mãe desse potrinho. De repente imagina, esse mesmo potrinho se despacha desta para melhor. Dá pena ou não dá? A éguazinha mastiga, escuta e esquenta com um bafo as mãos do dono. Iona se deixa arrebatar e conta de tudo. Esse conto, portanto, né, angústia, a quem confiar minha tristeza, com quem partilharei, né, com quem a dor partilharei, a gente está tomando como um dos elementos da literatura, não um texto literário que pode ajudar em pequenos grupos a gente refletir sobre o problema do distanciamento da experiência humana, quiçá do empobrecimento da experiência humana no campo que a gente está discutindo, que é o campo da sensibilidade, que está ligado ao campo da solidariedade, que está ligado ao campo da sociabilidade mais geral. Novamente, né, como aprendemos a considerar
ou a respeitar, ou a, sei lá, a ouvir, né, a dor dos outros. Aqui eu vou trazer algumas reflexões negativas para quem sabe, gente, né? Uma é uma contribuição de um psicanalista, psiquiatra, psicanalista de Recife, fez, mas radicado desde o início da sua formação básica no Rio de Janeiro, na UERJ, Jurandir Freire Costa, que num dos seus textos é um sujeito com extrema capacidade intelectual de compreender o Brasil, de tentar compreender a nós, né? Essa quadra da humanidade, diz que vivemos um período de desinvestimento cultural na ideia do próximo. Isso para a medicina é arrasador. Se para, me permita uma digressão, né? Essa discussão a gente tem muito lá. Eu acho que uma aluna minha disse, de vez em quando eu vou comprar alguma coisa no supermercado e a moça do caixa não olha para mim ou me maltrata. Por que ela pode fazer isso e eu não posso? Se ela é tão humana como eu. Os médicos reivindicam, né, uma humanidade que iguale a moça do caixa. Não no que ela tem, estou dizendo na condição humana, né? Se ela sofre, chora e maltrata, ele também eventualmente poderia chorar, maltratar, etc. Essa é uma situação que a gente pode. Se exige, no caso, né, do médico, que seja um sujeito que tenha, não sei se uma sensibilidade especial, ou pelo menos que não abdique, que não descuide, né, de uma sensibilidade que é própria do campo médico, que é inerente. Se tiver algum filósofo, me ajude com o conceito de imanência. Depois Cavalcante podia iluminar isso. Para completar, tem uma outra tradução terrível da nossa humanidade que está presente nos intelectuais, nos escritores, melhor dizendo, americanos, as badaladas, o Philip Roth, e o pastoral americano. Será que a vida é isso? Entender as pessoas errado? Sempre e sempre, num movimento infinito de desentendimentos, como se fôssemos todos incapazes de chegar até o outro. Eu diria para vocês, como pediatra, né, que é o contrário. Ao nascimento, nós estamos fadados a procurar o outro. Não só pela condição de dependência, porque a condição de empatia já está presente no bebê. O bebê já procura o seu cuidador, né, intuitivamente, já instintivamente. Tem essa capacidade de vinculação. Né? A gente pensa que somos nós só que trazemos demandas e que ensinamos ao bebê, ou que trazemos demandas para o bebê. Não, o bebê tem suas características de apelo, tem sua linguagem própria de buscar se vincular ao outro. Até porque sem esse vínculo, né, nenhum de nós sobreviveria. Né? Na escala filogenética, talvez nós sejamos os seres mais dependentes do cuidado de um outro. Cada vez mais a gente sabe que não basta, não é qualquer um outro. Aliás, a tragédia humana é essa, né? Não é qualquer um outro que nós necessitamos ao nascimento. Aliás, eu venho estudando particularmente o capítulo da primeira infância, 5, 6 primeiros anos de vida, e tenho, de alguma maneira, gostado dos estudos oriundos do grupo do Canadá, que demonstra com um conjunto de investigações científicas que a violência é gestada nos 5 primeiros anos de vida. Quer dizer, a mente criminosa se vai gestando lentamente. Se ela leva 13, 14, 15 anos, cada vez menos para explodir, né? Mas ela vem sendo gestada lentamente nos padrões relacionais que essa criança vai tendo com o seu cuidador e com o outro. Particularmente no momento de crise, de uma dimensão que tem ganhado uma importância muito grande para a psicologia e para a psicanálise, que é o conceito aí de função paterna, de interdição, da noção de limite, consequentemente de quem sou eu e quem é o outro, que é fundamentalmente, é fundante na criança a partir de 1 ano de idade. Às vezes eu encontro muitos colegas, futuros médicos, né, como se não pudessem conviver com nenhum tipo de frustração. Aliás, o Caligares, no livro dele, está lançando um livro hoje, né? Eu já trazei 3 minutos, porque estava tentando ler o que era o livro dele hoje online. Mas o Caligares, no livro, o primeiro livro dele, Hello Brasil, Notas de um Psicanalista Andando pelo Brasil, ele tem um capítulo fabuloso, chama-se Criança. Tem 2 coisas que eu queria chamar a atenção para a provocação. A primeira é: o Brasil é o paraíso das crianças. Se impressionou na cultura brasileira como que nós colocamos a criança na centralidade da nossa vida.
E a outra dimensão, que ele vai fazer uma discussão, né, da experiência europeia, apesar de ele ser italiano, toda a sua formação francesa, né? Acho que ele fugiu da França com 15 anos. Mas a outra, ele disse que é uma cena, estou trazendo para título de provocação, uma cena absolutamente impossível de se ver, por exemplo, num restaurante francês, um menino de 2, 3 anos dando ordem no adulto. Ei moço, traga uma Coca-Cola para mim. Isso tem repercussões psicológicas profundas. A maneira como eu vejo o outro, a maneira como eu sou autorizado por meus pais a me relacionar com os outros. Né? Eu tenho acompanhado por vários deveres de ofício, e vejo, né, meninos incapazes de enfrentar uma situação delicada. Uma situação delicada. Fico pensando nos... Éramos jovens na guerra, um livro de diário de 16 jovens que viveram a Segunda Guerra. Como era viver a Segunda Guerra? Ou como é viver na Síria de hoje? Ou como que é a nossa Glória Diógenes fez os seus estudos com as nossas gangues, né? Como é morar na periferia, né? Uma cidade média, uma cidade grande como São Paulo, como Fortaleza, né? Como é a experiência de um conceito que vai aparecer lá na frente, dessa capacidade de se autogovernar, de dirigir a sua própria vida, viver em cenários. Se eu vier a ser médico só, e somente só, numa condição de idealidade, aliás, acabamos de ver, eu não vou nem para a Inglaterra mais, minha amada Londres já não me oferece possibilidades, acabamos de ver. A diferença entre, só abrindo outro parênteses, a diferença entre Londres e nós, particularmente no Brasil, na área biomédica, é que eles ficaram 8 meses discutindo aquele editorial. Os médicos estão infelizes. E essa discussão é absolutamente inexistente no Brasil. Nós temos uma série de discussões, é verdade. Eu, particularmente, não gosto da imensa maioria das discussões que nós temos sobre a crise da medicina no Brasil. Mas sou obrigado a reconhecer, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que há vários grupos no Brasil propondo outros debates para a crise da medicina brasileira. Mas enfim, Philip Roth acaba, mas eu acabei de comentar que estamos marcados pela capacidade empática. Né? Essa pergunta eu fiz para uma aula que me chamaram inaugural. Acho que essa não é uma foto real, né? Acho que não. Na medicina de Sobral. Eu fui dar uma aula em Sobral e aí eu já estou entrando no tema, uma resposta possível, né, ao problema da sensibilidade. Enfim, um certo ângulo que me pareceu interessante trazer aqui. Eu perguntei para eles, recém passados em medicina, né? Sem ingresso. A idade vai faltando as palavras-chave. O que vocês vieram fazer aqui? Aliás, tem alunos novos aqui, poderíamos perguntar para nós mesmos, inclusive, né? Nós, professores, que viemos fazer aqui, né? No sentido específico e genérico. Essa proposta já existe, aliás, resposta a essa proposta, que até onde eu saiba, meus estudos limitados que eu consegui acessar, essa resposta já existe, vou dando a introdução. De onde essa resposta existe? Se não me falha a memória, em 1989, Jacques Delors fez foi instado a fazer uma compilação de textos e lançou um livro que está disponível online, chama-se Educação, um tesouro a descobrir. E a resposta está lá, se eu não me falha a memória, em 1989. Qual é a resposta? Que a educação tem 4 pilares. E aí, para nós professores, e para os alunos também, né? O quanto nós levamos efetivamente em consideração os 4 pilares. Primeiro, estamos aqui para aprender, né? Para um método. Aprender a investigar o mundo, manter a mente do iniciante, né? Uma capacidade de se espantar diante do não sabido, valorizar as incertezas. Podemos tomar aí toda a contribuição de Edgar Morin, por exemplo. Também estamos aqui para aprender em homenagem aos meus amigos cirurgiões, obstetras, anestesistas que botam o povo para dormir de maneira deliciosa, sonora, né? Como minha amiga José Maria. Aprender a fazer.
No nosso caso, fazer uma cirurgia, fazer uma punção, fazer uma entrevista. Cada área, imaginando aqui a contabilidade, cada área é fazer. Na imensa maioria das vezes nós ficamos só nesses dois pilares. E são os outros dois pilares, e essa é a minha proposta. A minha proposta é o lugar para onde eu encaminhei quando Tatiana me convidou, que me veio à mente. São duas questões que vejo agora que estão no livro do professor Cavalcante, da Escola do Sujeito. Uma, quem sou eu com os outros? Dado que não existo só no mundo. E quem sou eu comigo mesmo? Né? Quer dizer, vejam que aprender a ser, né? Encontrar um lugar para si nesse mundo e aprender a conviver com os outros sem atrapalhar o juízo dos outros, são atributos, né, que deveriam fazer parte, né, dos 4 pilares da educação. Aprender a ser, todo mundo sabe o quão complexo é, né? Encontrar um lugar, eu não vou lembrar agora, mas meu amigo Ricardo Sidor vinha comigo no carro e confessou a mim como que ele aprendeu a ser, né, a encontrar o lugar dele durante 6 anos. Eu venho falando do movimento estudantil, falando do excesso de conhecimento que se exige do aluno de medicina. Aliás, ainda na aula de terça-feira da semana passada, na disciplina de habilidade de comunicação, quando uma colega psicoterapeuta fez a dinâmica de grupo, né? Quem é você? Um diz para o outro se apresenta e tinha lá alguma coisa, qual é a minha melhor qualidade, né? E aí tinha um menino o que é, o que faz, né? Tinha um menino que tocava sax, tinha um menino que tocava piano, tinha um menino que gostava muito de filme, assistia 2, 3, 4 filmes por dia, etc. E o discurso era genérico. Professor, nada disso nós fazemos mais. Que universidade é essa que pega características fundamentais, comportamentos fundamentais, forma de estar no mundo fundamentais e vai diminuindo a experiência e, consequentemente, traduzindo aquele monte de livros como se fosse a vida, acumular conhecimento como se fosse a vida, a tarefa fundamental da faculdade. Voltando para o texto, então, fiquei pensando aqui, se a sensibilidade, no caso nosso da universidade, não teria a ver, né, com esses 4 pilares que vejo agora, que as contribuições também do professor Cavalcante estão na linha, particularmente dessas, se não estou equivocado na leitura dos seus textos, na linha dessas 2 aprendizagens, aprender a conviver e aprender a... Quantos não são os departamentos, né, nas universidades que se multiplicam em divisões e lutas fratricidas, né? Então, aprender a conviver, aprender a ser. Isso tá, também vou passar. Aprender a ser competência pessoal, aprender a conviver, competência social, para usar a linguagem, né, das competências. Competência cognitiva, conhecimento, e competência produtiva, que está laboral, o campo do saber. O que eu organizei com o colega Geniado Macedo, ele na verdade são 24 cartas de várias pessoas, de várias áreas, e eu trouxe esses 2 títulos que cada vez que eu vejo, né, eles se apresentam para mim de maneira diferente. Eu fiquei recentemente, muito empolgado com esses 2 títulos, né? O que era estar adequadamente vivo? Fiquei muito empolgado. E a Peregrino, professora Lessa, é um colega, pediatra, hoje é vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Reinaldo da Cunha. E o outro é da nossa professora de antropologia, Peregrina Capello, que tinha um afilhado terminando medicina, Pedro, e ela faz um capítulo, né, uma carta no livro endereçada a esse futuro médico, né, intitulada Chamo-te a pensar sobre a vida. E também fiquei pensando o que é pensar sobre a vida. Se é possível, entre aspas, né, produzir um autopensamento, um pensamento sobre o mundo que mantenha uma certa coerência
voltando para as 4 aprendizagens, né? Uma coerência interna no sentido de um lugar específico, a identidade, né? Terrena, como diz o Moran, e essa identidade também que é social, né? Eu penso sobre a vida, mas eu não penso contra a vida dos outros, né? Então fiquei muito empolgado com essas duas formulações e até aprontei 2 aulas superficiais sobre o que eu estava sentindo sobre o que era estar adequadamente vivo, ou estar de alguma maneira pressionado a pensar sobre a vida. E agora está me vindo a ideia de que se a universidade é um acúmulo de conhecimentos e fazeres, o que ela produz, proporciona de pensamento generoso sobre a vida, a nossa e a dos outros e a nossa junta. Esse movimento, volto a dizer, está de alguma maneira dentro da medicina, dentro desse movimento de humanidades médicas. Todas as grandes universidades têm um departamento de medicina e humanidades médicas que se utiliza, né, de todo esse instrumental, de todos esses outros saberes humanos que estão presentes nesses outros campos, né, da literatura, filosofia, as artes cinemáticas, etc., para ver se não deixa muito esse ato, né? Porque as nossas enfermarias, nossos ambulatórios são lotados de pacientes que se transformam em doenças, né? Então, como é que a gente não deixa esse ato, né, do desenvolvimento científico versus a dimensão ético-relacional humanista? E recentemente eu comprei um livro, acho que não me falha agora, são mais de 200 fotos, e eu particularmente fiquei muito impressionado com essa foto. Você está dando para ver? Muito, não sei se ele é médico, acho que é André François. Tem algumas fotos disponíveis na internet, eu acho que essa também na internet. E perguntei na última aula, eu recebi esse livro recente, pedi para ele fazer uma narrativa sobre essa fotografia, né? O que ela tem a dizer para a sensibilidade médica, para a sensibilidade humana, né? Estou lembrando agora, quando eu era aluno, tinha uma revista de um obstetra grande, Jean-Claude Naum, e chamava-se Médico Moderno. E uma capa que me chamou muita atenção, era mais ou menos aqui. Era o médico sentado um pouco mais alto aqui, e o paciente lá embaixo. Era uma fotografia também muito bonita, muito expressiva, né? Que era um produto de um distanciamento. Aquilo é o quê? Aquilo é 80, né? 79, 80, né? Faleceu, não é isso? No grupo do Resende. Eu assisti uma aula dele ainda, como estudante, né? Porque só dá para aceitar a obstetrícia como estudante. Desculpe, eu acho que a obstetrícia é uma das coisas mais... Sem ela eu não estaria aqui, né? Muito bem. E essa outra foto também que eu achei, não estou lembrado agora em circunstância, mas estou falando de proximidade, né? Estou falando de distanciamento. Falando de alguma maneira, a sensibilidade está ligada à nossa capacidade de alteridade, de aproximação com o outro, de acolhimento. Aqui, se não me falha a memória, está dando para ler, aqui é a médica Ana Lúcia Tomazinho. Está vendo aí? Tá. Acho que ela visita um rapaz sequelado de meningite bacteriana em casa, né? Divino Barbosa. Aliás, poucas pesquisas qualitativas que tem sobre a medicina de família, em particular, quando perguntam aos pacientes, eles dizem muito, né? A doutora foi na minha casa. O que você gosta? O peso simbólico da presença, né? Quem não gosta de receber, quando necessário, a visita de alguém de branco em casa, né? Quer dizer, o oráculo, né? A ideia do que representa, né, aquele personagem. Trouxe apenas para lembrar aí de maneira alegre, né, uma dimensão. Achei interessante também esse filme. Dois personagens. Aliás, isso é dois personagens que provavelmente nunca se encontrariam, né? Se encontraram numa situação muito específica. Eu, por curiosidade, li os 2 livros. Um livro na versão dele, marroquino, né, se não me falha a memória, e o livro na versão do magnata, né, que encontrou esse marroquino para cuidar.
Esse preto do filme aí é fabuloso. Mas aí dessa coisa, começamos a existir quando o outro nos vê, né? E um pouco de digressão sobre isso, eu encontrei em Caligari também no Pensamento Complexo. Caligari diz que a indiferença trata-se de uma deficiência de caráter moral. A pessoa indiferente é incapaz de perceber quando determinada situação está pedindo a ela. Nem sua sensibilidade nem seu entendimento sabem escutar as demandas da realidade. Nem sua sensibilidade nem seu entendimento. O compromisso com uma situação social requer a ajuda ou a companhia de que outra pessoa necessita. Se eu não gostasse muito, fosse muito apaixonado pelo ovo maltino de Bob's, né? Na imensa maioria das vezes eu teria deixado cair. Né? Você compra um ovo maltino, o rapaz pega o ovo maltino e fala assim, obrigado, ovo seco, né? Já está olhando para o próximo freguês, né? Obrigado, ovo seco. Dá vontade de deixar o ovo maltino cair, mas isso é um crime, né? Veja que um detalhe, né? O sujeito vai comprar pão, não vai comprar pão e fica se esticando, o cara atende o vizinho, atende o outro, e aquilo vai subindo em você. Você chega num restaurante, para os amantes, então, como eu tenho, os amigos da cerveja, o cara já entra e já quer. Meu amigo Castro Lema, o cara atende o outro, atende. Veja, situações de invisibilidade, entre aspas, em cenários banais. Você imagina um cenário de sofrimento, onde é fundamental olhar para o outro, né? Então, nesse caso, também está presente descobrir. Infelizmente é um livro raro e está muito caro no estande virtual, mas eu ainda vou encontrar ele barato. Mas veja, Ralph Ellison aí falando sobre o mundo branco, né? E a dor da existência de ser um preto lá nos Estados Unidos na época da segregação racial, né? Vejam bem, eu sou invisível, né? Simplesmente porque as pessoas se recusam a olhar para mim. Isso nós vamos ver também nesse texto do Humberto Mariotti, que ele trabalha os 5 saberes: o saber ver, o saber esperar, o saber conversar, o saber amar, o saber abraçar. Estamos falando de sensibilidade, né? E eu vou me deter especificamente sobre 2 ou 3 exemplos que ele dá sobre o saber ver. Nossa existência é confirmada pelo olhar do outro. Quão agressivo é não ser correspondido no olhar quando se está conversando, como num cenário qualquer, né? Uma das maiores agressões é furtar-se a olhar quando o essencial é olhar. Em certas tribos do Natal, lá na África do Sul, o principal cumprimento é a expressão salvona, que quer dizer eu vejo você. As pessoas assim saudadas respondem sikuna, que significa eu estou aqui. Ou seja, começamos a existir quando o outro nos vê. Ainda no Humberto Mariotti, a Eka Ubuntu, que em Zulu significa uma pessoa se torna uma pessoa por causa das outras. Para esses povos, quando o indivíduo passa por outro e não o cumprimenta, é como se houvesse se recusado a vê-lo, o que significa negar a existência. Na minha área, os pacientes reclamam muito, o doutor nem olhou para mim. Uma das experiências mais dramaticamente terrível, né? Eu não sei no médico e não olhar para você. Você ir para a padaria e os vídeos olhar para você. E no Bob's a gente aceita, né? Dito de outra maneira, eu estou concluindo. De uma outra maneira, nem ia constar, mas um amigo meu me fez ler o Terra Sonâmbula esses dias e eu me lembrei aqui. Vejam uma questão que um homem de literatura coloca para uma resposta, uma pergunta, né? Diz como é possível, aliás, isso todo mundo se coloca na universidade, para quem é da área ou não, né? Como é possível estimular o gosto pela leitura? E a Couto diz, olha, não é assim não, é preciso entender que os homens estão deixando, os meninos estão deixando de ler os livros porque estão deixando de ler o mundo. De ser capaz de ler os outros, de ler a vida. Lembra que isso bate com os 4
quatro aprendizagens, né? Eles estão perdendo a disponibilidade de estar aberto ao demais, saber conviver, de estar atento às vozes, de saber escutar. Que resposta nós fizemos um simpósio com o grupo da literatura, o professor Fernanda Coutinho, acho que era Criança, Literatura e Medicina, e ela apresentou um pintor francês do século XVIII chamado Fernand Pelé. Está dando para ver a foto? Está na internet isso, né? Que falando em sensibilidade, em ver o outro, eu fiquei impressionado com esses 3 quadros que eu trouxe. Esse, dessa mulher, e quantos? 1, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Ele é um pintor que se caracterizou por flagrar esses momentos, ou essas situações de aniquilamento, de abandono, de desprezo, de invisibilidade, né? Essas outras duas, acho que o menino de chapéu, né? Não sei se dá bem para ver, essa primeira foto ela tem uma luminosidade sobre a face do bebê, acho que é ali que dá a criança. Mas eu fiquei muito impressionado. Foi uma apresentação belíssima que ela fez lá no MAUP, né, no Museu lá da UFC. É sobre esse autor, não peguei, vocês vão encontrar na internet essas fotos. Sobre essa situação de abandono, de invisibilidade, né? Acho que novamente, acho que eu estou fechando, tem uma questão aqui, falamos muito de invisibilidade. Na verdade, o Rubem Alves, o que eu preciso fazer nesse slide não é propriamente dele, ele usa uma expressão que eu vou apresentar, mas é tomada de uma inspiração que ele teve com um poema do Fernando Pessoa, que diz que não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. E aí ele cria a expressão, né? E todos nós estamos interessados nos cursos de oratória, etc., né? Trata-se dessa complexidade, né? Do silêncio da alma, né? E eu passei muito tempo, ele continua, passei muito tempo atrás de definir o conceito de respeito. Eu fiquei muito tempo, porque é um conceito central, acho que na vida da gente, né? Um conceito central na relação entre o médico e o paciente, né? Fiquei muito tempo tentando encontrar. Encontrei uma parte num filósofo espanhol chamado José Esquirol, um livro chamado O Respeito ou o Olhar Atento. Aí eu acho que ali tem escrito uma ética na era da técnica, na era da ciência e da tecnologia. Veja, um respeito ou olhar atento. Ele vai desenvolver essa ideia durante o livro. Essa outra roda aí, né? Isso aí é um grupo lá do Reino Unido, né? São 33 escolas de medicina. Eles se reuniram para discutir quais são as questões fundamentais do ensino médico, né? E fizeram, mas se vocês derem uma olhada, no centro está escrito respeito aos outros. E aí eu liguei. Vamos ver o que o Esquirol nos diz. É preciso destacar essa escassez. É uma escassez. O movimento da atenção não é frequente, mas raro. Na maioria das vezes, tendemos a tratar as pessoas e as coisas automaticamente, segundo normas de condutas assumidas, geralmente de forma acrítica. Mas, com esse modo de proceder, as coisas na realidade não se mostram a nós, ou fazem apenas superficialmente. E então, o que vamos fazer no nosso grupo? O que a atenção acrescenta ao olhar, né, a direção importante, do respeito ao olhar ao outro, diz que o que dá dignidade ética, né, ao respeito é o olhar atento. É interessante porque na nossa área a gente considera muito a questão da escuta, né, e aqui ele está trazendo o problema do olhar atento. O que a atenção acrescenta ao olhar, até o ponto de transformá-lo tão significativamente? Porque o esforço de atenção supõe muito mais que um simples aumento da lente.
E eis-nos aqui, fica uma pergunta-chave. Por que a atenção dota o olhar de um significado moral? Volto ao tema da peregrina, que continua me impressionando, para concluir a minha apresentação. Muito obrigado. Como está sendo pensado hoje na graduação da medicina, essa questão da relação entre a comunidade da assistência e a sociedade do consumo ou a sociedade do espetáculo, na compreensão de que, entre outras motivações da busca de um curso que tem historicamente uma visibilidade social, estatutária, se isso seria então uma dessas possibilidades desse mal-estar, dessa sintomatologia negativa, dessa infelicidade que você traz do artigo do British Journal, essa dicotomia ou pensar essas duas categorias, assistência, comunicação da assistência médica e sociedade do consumo no campo médico. Boa tarde. Álvaro Júnior, sou de Psicologia e Desenvolvimento Humano na Educação Física. Pessoal, uma satisfação enorme escutá-lo e, na verdade, a minha fala é um reforço a um dos trechos da sua fala, que eu quero sublinhar a importância desse seu estudo atual sobre a função paterna na primeira infância. E gostaria de escutá-lo falar um pouco mais sobre o seu pensamento atual sobre a primeira infância e a relação com a função paterna. Que eu tenho visto, nós sabemos na psicologia que a função paterna é estruturante da personalidade humana. A personalidade é essa que se desenvolve de 0 a 6 anos. Nós estamos encontrando agora, nesses 13 primeiros anos do novo século, uma geração muito revoltada, né? Ou seja, uma geração que está crescendo sem a função paterna. E essa geração está chegando na universidade e ela também não sabe mais esperar. Ela quer que o seu desejo seja respondido imediatamente. Nós sabemos na psicologia que nem todo desejo pode ser atendido. Nós precisamos saber dizer não como professores. Então, a minha pergunta é: qual a importância da aprendizagem da função paterna para nós, professores, na universidade, lidando com jovens que não sabem mais esperar? Então, eu te responderia que talvez essa é uma visão muito pessoal, né, dos meus 50 e poucos anos, né? Teríamos muita dificuldade de ir a qualquer lugar se não tem festa dentro de nós. Aí você poderia vir contra-comentar, mas a minha festa não está relacionada a uma festa com. Eu estou começando a estudar a experiência do Holocausto, a experiência da vida limite. Eu falei no livro, Era um Jovem na Guerra, são diários que encontraram de 16 jovens vivendo ali. Imagina agora se a gente está nessa sala e uma bomba acaba outra sala. E a gente olha para cada um e diz: a próxima bomba cairá onde? Aliás, quem assistiu o filme A Estrada? A Estrada. Baseado no livro de um autor americano chamado Cormac McCarthy, uma coisa assim. Eu li ontem o capítulo do Terra São Não, li a mesma coisa. Vou dar o cenário. O cenário da Estrada, há uma hecatombe, amanhã de manhã todos iremos acordar. Há uma hecatombe, uma espécie de hecatombe nuclear em Fortaleza, que a Fortaleza amanhece cinzenta. Tudo destruído. Só tem eu e meu filho. Um filho de 7, 8, 9, 10 anos. E eu hipotetizo, que agora é a minha digressão, né? Que ele está em Iguatu. Não sei porque eu resolvi Iguatu, 400 quilômetros aqui.
E o pai imagina que se vier com esse filho transitando de Iguatu para Fortaleza, ele que já se considera doente, está doente e depauperado e não viverá mais, poderá trazer para o filho dele uma esperança de vida numa sociedade pós-apocalíptica. E ele vem de lá para cá. Quando ele vem de lá para cá, o que ele encontra no caminho? Vândalos. Ele encontra destruição e bandos se organizando, e ele precisa dizer ao filho que há uma ética nesse mundo pós-apocalíptico. É a minha leitura do filme, né? Ele passa o filme dizendo ao filho que vale a pena vir para Fortaleza, porque aqui ele pode abocanhar fragmentos de vida e viver a vida dele, que ninguém sabe como será a reconstrução dessa terra. Estou querendo dizer com isso que a mim me parece cada vez mais que não há vida pulsátil, né, criativa, apaixonada, sem uma experiência interior. Não vejo conflito. Acabo de perder a minha mãe, há 3 semanas atrás. Todo dia lembro dela, do que ela me deu. E lembro do quanto dela está em mim. E lembro do quanto eu não seria eu se não fosse a presença da minha mãe na minha vida. Então, não somos singulares no sentido de únicos. Sempre tem um poema da Dora Ferreira da Silva, do amigo indiano João Vicente Menescal, que eu vou tentar lembrar só do fragmento que nos interessa. Alguma coisa assim. A ideia é que todos nós, em algum momento da nossa vida, precisaremos de alguém. Mas é preciso humanamente se aproximar dos outros. Então, sempre precisaremos dos outros. Sempre os outros serão constitutivos, né? Constituintes, né? Mas há uma singularidade na experiência humana. Se você me pergunta como ela é construída, eu comentei o meu bedelho já quando discuti a questão da função paterna. Então, nesse sentido, você colocou a questão do... Eu entendo absolutamente, né? Compartilho, né? Acho que o campo das ciências sociais explica, né, o problema da nossa sociabilidade. Não acho que o campo da psicologia ou da psicanálise explique o social. Né? Não acho que essas coisas são estanques, elas se interpenetam. Acho que à medida que eu aprendo a ser eu aprendo a ser eu com os outros. Né? Uma parte disso a Cavalcante colocou. Né? Não existe isso de aprender a ser eu, né? Depois eu em sociedade, né? O sujeito aprende desde cedo um ser em relação, né? Então, nesse momento da minha vida, eu não me interesso mais, eu não sei se a expressão é essa, não me interesso mais nesse sentido explicativo das chamadas macronarrativas. Um momento pessoal, né, da crise da medicina, da crise da meia-idade, depois da meia-idade, né? No sentido de quem sou eu do ponto de vista da minha interioridade? Dado que eu não existo sozinho no mundo. No meu caso, eu me interesso de uma maneira cada dia mais apaixonada pela cidade onde eu vivi os 6 primeiros anos, um município de 8 mil habitantes chamado Paulo Jacinto, que é a única menção biográfica que eu poderia dar, que é a vizinha que é Brandula e Viçosa, aonde circulou na primeira infância Graciliano Ramos. Como que é a referência? No Alto Sertão lá, é trágico, não sei se Cavalcante também interpreta assim, é trágico eu ter constituído a minha personalidade em um lugar que eu não lembro mais e de experiências que eu não tenho memória consciente sobre elas. Nem eu podia me autogovernar naquela idade. Nessa dimensão como pediatra e como humano, né, eu fico muito inquieto que uma base, e aí eu comungo, uma base sólida do que tudo que irá ocorrer com a gente daqui para diante é constituído numa fase da vida em que a gente não tem autonomia nenhuma sobre a própria vida. Isso me parece meio trágico, mas parece que é assim. É tão assim que nós demoramos muito, entre aspas, para amadurecer. A expressão clássica, olhar no espelho, arrebitar o nariz e dizer, agora eu mando na minha vida. O humano demora muito tempo para amadurecer. Parece que nunca não foi assim, né? Há 5 séculos vivimos 30 anos,
Eu não sei o que o sujeito estava fazendo uma hora dessa, que Kant estaria fazendo uma hora dessa, que Nietzsche estava, quando não estava fazendo uma hora dessa há 100 anos atrás, né? O tempo do trabalho, o tempo do pensamento, o tempo da reflexão, etc, etc. Então, acho, né, convivência e direitos humanos, Marcelo, você tocou, interessantíssimo, né? Indivíduo, sociedade, eu acho que essa polêmica sempre... Agora é um interesse pessoal, né? É um interesse muito pessoal nesse momento da minha vida. Estou mais interessado nessas narrativas interiores. Até porque, uma certa vez, um amigo usou uma expressão muito dura, né? Falando sobre essa dimensão. Gente, vocês gostariam de ver o que é uma pessoa decente? Era assim. Eu vivesse num país, eu ganhasse. Aí você já viu o que era uma pessoa decente? Você quer ver o que é um médico decente? Era assim, era assim. Aí eles chamam isso da maldade dos bois. Eu estou meio susto. Se os bois se dão ao luxo de terem comportamentos não decentes, não humanitários, não razoáveis com a certa condição da dignidade humana, você imagina os ruins. Ou como o Gastão, um amigo da área, respondeu, até no Holocausto nazista, até quem leu o livro do Primo Levi, e toda a experiência nazista, na ditadura brasileira, etc., a possibilidade de uma vida interior humana. Nem todo mundo precisa delatar, nem todo mundo precisa contribuir para a degradação humana, mesmo num cenário de aniquilamento como a experiência do Holocausto. Nesse sentido que eu entendo perfeitamente o quanto eu tenho débito com a minha Paulo Cacito, depois a União dos Palmares, hoje um município interiorano brasileiro, no interior da Alagoas, tomado pelo crack. Sofro enormes horrores quando vou no interior e vejo o quanto o primeiro sinal foi os cinemas fecharem. No interior tem cinema? Não tem cinema. É Brejo Santo. Eu venho de onde? Na capital. Tem cinema? Aliás, o filme, qual é o nome do filme nosso aqui? Cine Hollywood, né? De alguma maneira trata desse tema, né? Então, quer dizer, eu estou falando, tomando o cinema para falar do nosso declínio, né? Uma experiência humana, que eu não sei porque não apareceu aí, mas há uma série de... Eu não li aquela maçaroca da ideia, né? 1.500 páginas, mas se comenta que há um desequilíbrio, né, nas nossas potencialidades humanas, na experiência humana, né, ao longo do tempo. E aí, né, em ciências sociais tem um vasto potencial explicativo para isso. Mas eu realmente não tenho, do ponto de vista metanarrativa, estou cada vez mais distante, uma série de motivos, né, e tenho me concentrado em dizer para os meus alunos que eles precisam ter festa dentro deles. Como se faz, eu não tenho a menor ideia. Talvez aí respondendo ao Alisson, né? Eu fiquei pensando aqui, Alisson, eu não consigo recuperar agora, mas estou imaginando aqui que vários filmes ou vários livros possibilitariam você trabalhar. Por exemplo, eu dar uma aula de sensibilidade para o adolescente universitário, que acho que além de Cavalcante, de alguma maneira se colocou, não lembro mais se mas enfim, uma tentativa, né, de caracterizar quem é o nosso jovem hoje, né, que está cursando na universidade, né, para falar dessas coisas, para um sujeito que já tem um conjunto de valores que são societários, que são familiares, né, e que tem, vamos chegar rapidinho à questão da função paterna, como abordar esse sujeito, lembram? Para que ele, lembram lá, convite a novas percepções, para que ele, de alguma maneira, eu acho que é uma expressão da filosofia, suspenda um pouco, né, as suas certezas e se abra uma sala para discutir suas certezas em grupo com outros. Então, se na medicina eu posso pegar um conto de Chekhov, eu posso pegar um ensaio sobre a cegueira que tem uma relação médico-paciente maravilhosa, o próprio Ivan Illich, a morte do Ivan Illich do Tolstói. Eu posso pegar a quantidade de filmes enormes. Eu me lembrei, eu tenho uma música que a Duncan canta, mas ela é do Itamar Assunção. São duas músicas. Uma é Melô da UTI, quando ele está na UTI, e a outra eu até gosto mais, agora me fugiu o nome.
para falar de, pô, eu estou doente, não, a dor, né? Não me vem com essa dor. Não vi. Não, aí tem razão não. Ela é do Paulo Leminski e do Itamar Assunção. Não me venham com essa dor, tem um título. Mas enfim, para falar do meu sofrimento, né? Não venham meter a mão, né, no meu sofrimento que é meu, venham me ouvir falar desse sofrimento. Aliás, o menino também, todos fizeram essa cantada, né? Bem magrinho, foi enfermeiro em Brasília, nem Mato Grosso, canta uma música, né, que chama-se Fala, né? Mais ou menos isso, né? Se você fala, eu escuto, né? Eu não sei dizer tudo. Enfim, nessa relação dialética entre fala e escuta, né? Se eu não me escutar, eu não vou responder. Né? Então eu estou querendo dizer com isso que é possível pegar, é isso que pelo menos eu estou entendendo no campo das humanidades médicas, como dá no discurso, né? E há, no caso da medicina, a premência da doença. Eu estou na enfermaria, eu estou atendendo um paciente, né? Eu tenho, no módulo prático, eu tenho questões pragmáticas para decidir interno, apendicite, né? O quarto, né? Então, nas atividades teóricas, em sala de aula, né? Trazer esses elementos de outros campos, de outros saberes, né? Por exemplo, a música está muito ligada ao jovem, o cinema está muito ligado, né? E todas essas áreas, eu acho que, como por exemplo, algumas universidades, para treinar o olhar. Às vezes você manda um aluno entrevistar uma mãe, está impressionante o que ele não vê. Ele não vê que ela tem 19 anos, que ela não tem companheiro, que não foi ela quem escolheu o nome do bebê. Ele vê se ele fez cocô, xixi, se estava no amarelo e se mamou. É um empobrecimento da experiência humana, nem médica, não. E fique ali. O João, um outro colega, ele faz isso sistematicamente, eu faço isso eventualmente. Primeira hora, eu quero que vocês andem a enfermaria no primeiro andar. Um desastre. Em 5 minutos eles voltam, mas vocês já olharam? Vocês já olharam? Não sabem ver. Algumas escolas levam os alunos para o museu. Ou mostram uma tela daquela e pedem para ele fazer uma narrativa. Para ele aprender a ver. Porque tem outras determinações de leitura visual, de compreensão, de expansão. Afinal de contas, aquele Van Gogh é apenas um céu estrelado. Né? É isso, talvez pela educação unidimensional, né? As 4 aprendizagens, né? E as 3 culturas do Boaventura e do Naumar, né? A educação também dessa educação artística nesse sentido das artes. Então, eu acho que poderia ser aí, criar, utilizando outros referenciais, esses referenciais desses outros campos. Vou entrar na questão da função paterna, porque vou fugir da questão do Kleber. O Kleber coloca uma questão das mais complexas, né? Como é que se insere um campo como é a medicina, que tem uma dependência tecnológica da indústria. Aliás, depois da indústria de armamentos, a indústria de equipamentos e medicamentos é a que mais tem dinheiro. Que todos sofremos influência dessa indústria, que medicamento é consumo, está inserido na sociedade de consumo, que toda aquela tecnologia de espetáculo é para nos convencer de aos, né, pacientes de que o remédio lá é melhor do que o outro. Como se situar, né, nesse conflito aí, como somos seduzidos e pensando que estamos fazendo melhor, estamos apenas ajudando aquela máquina a funcionar, né? Que há uma máquina lá, tem um livro recém-traduzido no Brasil, fantástico, chama-se Como os Médicos Pensam, Gerald Grubman. Gerald Grubman era um hematologista que teve um problema no punho. Teve um problema no punho e foi o primeiro ortopedista. Ele disse, rapaz, esse punho seu, ó, nunca mais você vai conseguir fazer punção medular, Isso é mesmo, né? O mesmo prédio, acho que é Stanford, o mesmo prédio onde ele trabalhava. Eu gosto muito desse cara, acredito muito nele, mas eu não ouvi uma segunda opinião. Ó. Aí a cabeça dele pirou mais ainda. Aí ele cometeu a loucura.
foi um segundo, foi um terceiro, foi um quarto, foi um quinto, foi um sexto médico. 4 discordaram entre si. Mas discordaram de quê? Da maneira de fazer a anamnese, da maneira de examinar, de pedir exames, de chegar ao diagnóstico, tratamento e prognóstico. Aí enlouqueceu. Eu vou escrever um livro para saber como é que médico pensa. Porque todos esses médicos que eu fui são médicos americanos, reconhecidamente de boa qualidade, instalados em grandes universidades, experientes, e como é que eles produziram resultados sobre uma mesma doença de maneira tão discrepante. Você tem uma ideia, só 2 pediram radiografia das 2 mãos. O que veio a se revelar lá na frente, fundamental para matar a charada do diagnóstico. E lá no penúltimo, antepenúltimo capítulo, ele, pouca gente tem coragem sobre isso, fala da relação entre a medicina e a indústria. Coisas ilegíveis, não recomendo para ninguém. Isso é medicina americana, né? O mundo inteiro sobre nada dentro de uma sociedade de mercado, de uma sociedade está fora dela. Como nós acreditamos que um procedimento é bom ou não, vai a partir das nossas experiências. Quanto estamos ajudando a essa engrenagem, não devemos ser ingênuos, sabemos que não há outra alternativa que não passar a última penicilina, utilizar o último aparelho de ultrassom, não tem outra alternativa. Então, talvez ali novamente, né, o método de aprendizagem possibilite uma capacidade crítica de julgar a avalanche de informação. Se antes, quando eu era menino, há 20 anos atrás, eu ia na norma que era da biblioteca, ela mandava buscar uma referência bibliográfica em São Paulo, que via no Maranhão e na outra sexta, aí eu selecionava, ela mandava na outra quinta, né? E depois, hoje, com uma tecla, se eu estiver em Maranguape, em Calcaia, novamente, em Chaval, em Barroquita, em Juçuoca, eu tenho informação na mesma hora que o pesquisador britânico. Uma tecla, se eu resta adquirir capacidade para avaliar a qualidade da informação, porque diz respeito à nossa sala de aula, o aluno quer a dica, o aluno quer ter trabalho. Vou comentar uma pequena experiência. Temos uma colega que a filha está estudando na USP, está fazendo oftalmologia na USP. E ela chega em casa em média 8h30, 9 horas da noite, estuda no volume. E nós fomos analisar a relação entre esse modelo de residência, essa residência, e o que estão disponíveis os nossos alunos aqui para empreender uma coisa que será definitiva. Ele está se tornando especialista. Ele vai ter 40 anos de prática clínica. Precisa cuidar disso. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com ele. Ele precisa dizer, eu sou um neurocirurgião, eu sou um pediatra, eu sou um clínico. E a maneira como o sujeito desleixa isso, não se dedica a essa reflexão. Você está comentando. Um fenômeno, Cavalcante rapidamente tocou, é difícil a gente falar das características da juventude, do nosso modo de vida nesse momento, né? Foram tocados vários. Eu acho que concluindo a minha fala, falei muito, mas não deixar em aberto o diálogo sobre a questão da função paterna, das áreas dos outros. Eu tenho me filiado a essas correntes que acham que uma das descobertas da psicanálise foi o modo de constituição do humano. Como é que um humano se aparece? Aquele bebezinho, né? De tomarmos ainda mais de cimentinha, não sei lá o que for. E ali aquele bebê tolo, né? Daqui a pouco ele está aqui. Então, como é que se gesta o humano? Né? O que algumas correntes chamam de processo de subjetivação. Né? Como é que, além de humano, eu sou um sujeito psíquico, eu tenho uma identidade psíquica? Né? E Cavalcante tocou num ponto que dessas correntes, tem várias, né? Uma tem 4 elementos pelos quais, 4 eixos fundamentais pelos quais o sujeito se desenvolve, se constitui. E o quarto, que está a partir do primeiro ano, porque antes do primeiro ano a criança precisa ter outros eixos. Por exemplo, o primeiro é o que os acadêmicos chamam de suposição do sujeito. Quando um bebê nasce, alguém tem que olhar para ele e dizer, caramba, é uma pessoa, não é uma coisa que eu faço qualquer coisa com ela. Ali já há, né,
potencialmente uma pessoa, sujeito que está se constituindo, né? Outras correntes chamam de, por parte do cuidador, uma definição positiva, né? Aquilo ali não é um eu não queria, que eu não quero, que não tem valor, né? É um menino onde eu estou investido de uma relação afetiva, ele faz parte da minha história, ele já tem um tio, ele já tem uma irmã, né? Está nascendo um pai, se for o pai do primeiro filho, ele tem uma mulher, ele tem uma mãe, ele tem um avô, né? A parentalidade, ele já nasce. Tem mais dois outros elementos muito confusos para algumas mulheres. Um deles é chamado alternância, presença, ausência. É bom que o menino fique só. É bom que ele sinta a presença da mãe. É bom que ele sinta... Aliás, apareceu uma coisa que eu gosto muito de trabalhar dentro do sexo, no cinco saberes, que é saber esperar. Ele tem que saber esperar o xixi, o cocô, e como ele não pode resolver, esperar que o outro chegue e diga, olha, não é meio de peito que você quer não, porque você está... Alguém está quente, está frio, fazendo barulho, você tem xixi, o corpo não é tamanho, etc. E o terceiro, vou pular o terceiro, vou direto ao quarto, é a função paterna. Na verdade, eu não sei se o Marcelo vai dizer isso, mas a função paterna não diz propriamente respeito ao gênero ou ao sexo. É uma função como instância psíquica, no sentido de que alguém tem que cortar, que a vida não é só princípio de prazer, a vida tem o princípio de caridade. E que a vida não é só as minhas funções sem frustração, sem aprendizagem, que a vida ela muda, que a vida é esse conflito permanente, né? E a função paterna, vou dar um exemplo, eu tenho várias coisas no meu consultório que servem de observatório, né? Você falou aí. Uma delas é um frigobar. Ele com 3 anos pode abrir o frigobar. Ou até pode, porque a função dele é ser um menino curioso. Mas alguém tem que dizer para ele, filho, você está na casa de tio Álvaro. Você não pode não pedir licença. Eu tenho um filho que tem 18 anos. Eu recebo os amigos dele em casa, amigos dele na minha casa, e quando eles vão embora, eu chamo o sujeito do meu filho e digo, tu quando vais para casa? Os teus amigos, tu faz algo deles. Veja, são valores familiares, né? Por exemplo, abrir geladeira. Já se viu abrir geladeira na casa dos outros sem pedir permissão, pedir um copo d'água. Sair do quarto sem camisa. Já faz parte da minha história de homem interiorano, dos meus valores e do meu pai, né? Mas, quer dizer, mas tem determinadas coisas, eu não vou botar os pés em cima do sofá, no caso dos outros. Nem isso vou botar. Vou botar, talvez, mas enfim. Então, essa função é a ideia da interdição, a ideia de que o meu mundo precisa ser controlado. E ele precisa ser controlado, agora eu vou rapidamente incursionar de maneira pretensiosa, me corrijam, sobre o conceito do princípio de moralidade. Duas correntes dizem que você tem 3 momentos fundamentais para ir adquirindo uma função moral. O primeiro, o menino deve obedecer ao pai porque tem teimoso mesmo. Ele não pode, aliás, veja que o menino de 1 ano, é muito comum isso no consultório, ele vai meter o dedo na tomada, fazer qualquer coisa, ele olha antes. Como se pedisse essa orientação, porque ele não pode se autorregular. Ele mete medo. Ele vai na minha geladeira, ele olha para trás. Se olha numa hora de mamãe e papai, dos cuidadores, uma permissão, a ausência clara de uma linguagem não verbal, não precisa nem ser verbal, de que ele não pode fazer, ele vai fazer. De que ele pode qualquer coisa, chamar o garçom, dar esporro no garçom, seja lá o que for, ele vai fazer. Então, a função paterna diz respeito a esse estar no mundo, que é um mundo que tem limitações, um mundo onde a minha função tem que ser controlada. Então, no primeiro momento, o menino olha e é como se ele precisasse desse grupo, como se não. Ele precisa dessa definição. Então, o segundo momento, e é muito complexo isso, né? Por que eu haveria de obedecer a meu pai e a minha mãe? Por quê? Qual é a hipótese? Se é alguém que eu tenho um vínculo profundo, 9 meses, sei lá. Se não tem os 9 meses, mas tem a gestação na mente, né? De cuidar daquele bebê.
Então eu veria porque eu os amo, eu os respeito, eu sei que eles querem o melhor para mim, estão me oferecendo coisas que são adequadas. Então o segundo momento da moralidade é que o menino tem um orgulho de obedecer a pai e mãe. Pai e mãe pegam os seus valores, as suas histórias, está dentro da moralidade. Se você me perguntar quantos meninos... O menino não toma remédio. Já se viu essa ideia de que o menino não toma remédio? Na verdade, a coisa mais subjacente. Por que haveria de recusar um remédio que a minha mãe quer me dar para minha dor de ouvido, minha febre, minha pneumonia? Porque é um entrelaçamento complexo aí. E o terceiro momento, porque os dois não resolvem a questão da moral, né? O terceiro momento é a dimensão empática, quando ele vai para o mundo. Se eu morder, meu amiguinho, ele pode me morder. Se ele morder e me chateia, dói em mim, por que eu haveria de morder? Então veja o início da forma. O que Cavalcante comentou, isso são coisas simples do desenvolvimento precoce, se retomar até 3 anos. Da primeira infância completa até 5, 6 anos de idade. Se você me pergunta, mas Álvaro, um menino de 3 anos, se você chegar em casa, um menino de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você estou com dor de cabeça, filho, ele vai lá e te alisa. Mamãe levou um corte, o papai, o amiguinho, com 2 anos ele já é capaz, lembra de reconhecer o estado emocional do outro. Aí você me pergunta, mas Álvaro, se com 3 anos ele não for capaz, o que acontecerá quando ele tiver 15? Ou dito de outra maneira, o sujeito está aqui com a metralhadora, só atira em todos, só pega em um. E ele volta sem o menor remorso. Os fundamentalistas, porque tem uma causa, uma macro narrativa. Uma causa, que a minha vida e a do nosso grupo aqui, em nome da causa dele, é fictícia, né? Que é outro problema, um problema do fundamentalismo. E o normal, não fundamentalista, ele mata aqui porque ele quer 2 celulares e a minha carteira e o relógio. Não é isso que acontece? Aí você me pergunta, mas Álvaro, o que é que eu vou fazer com ele quando ele tiver 15 anos? Vou aprofundar muito, mas é um período tardio, né? Eu vou dar um exemplo pessoal para fechar, desculpe a prosseguir do exemplo. Mas eu recebi um menino, um casal, que estava morando na Alemanha. E ele tem 6 anos, o menino, e a menina tinha uns 3 anos. E o danadinho aqui, ó, como você disse, na consulta, fala com o tio Álvaro, e ele... Fala com o tio Álvaro. Bom, já sei. Aí arrisquei uma palavra na alemã. Daqueles pra lá de macarrão. Ele olhou pra mim. Arrisquei a segunda. Ele olhou pra mim. Arrisquei a terceira. Ele perdeu paciência comigo e disse, fala errado igual a minha mãe. Aí ela me disse, Álvaro, há 3 meses eu fui na escola, a escola me disse que ele é fluente em alemão. Ele não é um nativo, ele é um nativo. Traduzindo. O sujeito com uma mente de 50 e poucos anos não tem capacidade mais para aprender alemão, ou que o investimento que eu teria de fazer para aprender alemão está visível se eu abrir a boca para qualquer pessoa, que eu nunca fui um nativo, aliás, eu nem sei falar alemão. 10 anos depois de morar na Alemanha, nessa idade. Um Peralta de 6 anos de idade tem um cérebro como se ele tivesse aberto, eles chamam de períodos sensitivos. Estou lembrando agora do livro que Cavalcante ajudou na tradução, né? Desenvolvimento humano. Ele está com o cérebro ali, chamado período sensitivo, um período onde o cérebro está completamente pronto para adquirir aquela habilidade. Aí você me diz, o sujeito de 20 anos para aprender inglês, francês, vai dar uma olhada no investimento e o resultado. Isso vale para competências sociais. Isso vale para sociopatia. Isso vale para psicopatia. Isso vale para tudo. Dito de uma maneira muito caricatural. Um bebê nasce com 50 centímetros. 4 anos depois ele tem 1 metro. Nunca mais, raramente ele duplica. Isso vale entre aspas para o cérebro, na analogia grosseira. Ou seja, nos primeiros 5, 6 anos ele tem 85% do cérebro formado. Depois ele vai formar as conexões. Isso que faz, se a gente estivesse aqui no AIU, por exemplo, uma aula de fissão nuclear ou de física, 15 minutos depois que eu saísse aqui, alguém perguntasse, o que foi a aula? Mal conseguiria dizer. Porque não tem
chama, né, o conhecimento que não tem conexão, fica boiando dentro do cérebro e desaparece, não forma ligação nenhuma com nada. Né?